Graças a Deus. Bom dia, Urbana! Glória a Deus por Jesus Cristo, obrigado, senhor Paulino, por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje para celebrar ao Senhor, agradecê-lo por todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Em primeiro lugar, parabéns aos papais, que Deus Ele continue abençoando a sua vida, que de alguma forma você perceba que aquilo que você faz tem proporções eternas, né? Dia após dia. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Atos, capítulo 6. Nós leremos os 7 primeiros versículos. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Atos está aí depois dos evangelhos, tá? Eu sei que você é bom de Bíblia, que você não está faltando nenhuma aula do Urbana Educação. Aliás, o Urbana Educação começou com tudo, terceiro bimestre, essa semana. Uma aula incrível do pastor Guilherme. E você que não participou, está convidadíssimo a participar na próxima terça-feira. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 6, verso 1 diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te glorificamos nessa manhã tão especial de Dia dos Pais, em que nós estamos aqui celebrando ao Senhor, olhando para o grande Pai, imensurável Pai que o Senhor é, e celebrando a vida desses irmãos, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito promova toda e qualquer tipo de transformação que a gente precise passar por meio da palavra, e que Ele adentre onde as palavras não conseguem entrar nas nossas almas. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos iniciando aqui na Igreja Batista Urbana Tatuapé uma nova série de mensagens, e eu acho que você ontem, quando olhou para as nossas redes sociais, deve ter tomado um susto, né? Diáconos, serviço no chão da vida. Por que raio os nossos pastores no mês de agosto vão falar sobre diáconos? Será que os diáconos da igreja aqui, da Igreja Batista Urbana, não estão fazendo o trabalho como deveriam ser, e até o ponto de merecerem uma série de mensagens? Nada disso, meus irmãos. Quando nós estávamos planejando o calendário de mensagens lá no ano passado, a gente entendeu que era importante, num momento do nosso ano, falar sobre o testemunho bíblico acerca do serviço cristão. E nada melhor do que o testemunho bíblico do ministério diaconal para a gente entender que a nossa vida, o nosso estilo de vida cristão, que a gente precisa assimilar na nossa espiritualidade, é justamente um estilo de vida diaconal. O ministério diaconal, ele é um desses ministérios extremamente empolgantes que nós observamos no Novo Testamento, no início da igreja primitiva, e o próprio Deus,
orientou com muita sabedoria os apóstolos e os pastores da igreja primitiva a instituírem esse ministério no meio da comunidade, e ele teve uma importância de proporções eternas, sem precedentes, meus irmãos. E é por isso que hoje nós vamos olhar para o ministério da diaconia. Como você sabe, infelizmente, a gente tem uma visão do diácono até um tanto que tacanha, né? Quando a gente olha para o diácono, a gente se lembra daquele irmãozinho simpático que fica na porta da igreja, que te cumprimenta, que às vezes traz aquela criança birrenta para a mãe, né? Ali arrastando a criança, fala, olha, deu um pouco de trabalho essa criança aqui, ou serve a mesa da Eucaristia. E essa visão, meus irmãos, eu preciso esclarecer para você, ela é um pouco pequena a respeito do ministério diaconal. A Bíblia, ela traz um testemunho vibrante, alegre e até empolgante acerca do ministério diaconal. E a gente, faz muito sentido nós que estamos nesse início de plantação, olharmos para esse ministério com essa mesma visão bíblica e entender que o ministério diaconal na Igreja Batista Urbana Tatuapé, ele tem proporções maravilhosíssimas que transcendem essa visão que a gente passou. Além disso, a gente precisa olhar para a nossa cultura, né? Eu acho que você já parou para observar que a nossa cultura, ela olha para o serviço e para o voluntariado através de dois extremos, que eu acredito que são problemáticos. O primeiro é de olhar para o serviço como uma categoria inferior. O serviço que às vezes o diácono, ele de alguma maneira se dispõe na igreja, não só o diácono, mas todos os voluntários, de servir às mesas, de olhar para as necessidades físicas ali e sociais dos nossos irmãos, ele parece que é um serviço de uma categoria diferente, de uma categoria abaixo. Essa é uma visão um tanto quanto perigosa que nós temos também a respeito do serviço, né? Deus, ele já deixou muito bem claro, né? O próprio Cristo em Marcos deixou muito bem claro que aquele que serve, ele não é o último no reino de Deus, ele é o primeiro, certo? Essa é a mecânica, a dinâmica que o Senhor deu ao reino de Deus. E a outra visão um tanto que problemática acerca do serviço voluntário é a gente achar que o serviço, meus irmãos, ele é um gerador de virtudes. Se você olha para qualquer coaching de imagem, qualquer gestor de imagem hoje na nossa sociedade, quando um famoso, ele pisa na bola e aí viraliza, né, destrói a imagem dele, você pode perceber que esse famoso, dias depois, ele está nas redes sociais prestando algum serviço social, alguma coisa, para que de alguma maneira a imagem dele fique sem esses ruídos desse pisar na bola que aconteceu anteriormente. Tem um jogador famoso, que eu não vou citar o nome, que sempre quando faz alguma coisa, vai jogar pôquer ou faz alguma coisa, e aí a imagem dele fica totalmente distorcida na nossa sociedade, dias depois. Ele está gravando um TikTok com a filha dele e pagando de pai maravilhoso, né? Ou então, dias depois, ele está abraçando a tia dos doces lá do CT, do treinamento dele, porque essas visões de serviço humilde, elas parecem gerar um tanto quanto de virtudes na nossa sociedade. Mas, meus irmãos, o serviço que Deus relegou aos diáconos, ele é um serviço humilde, importante, eterno e, ao mesmo tempo, um serviço que dramatiza a proclamação do Evangelho. O que eu gostaria de deixar muito bem claro aqui para vocês, como batistas que somos, e sabemos que há dois tipos de oficiais dentro da igreja, os pastores e os diáconos. Isso está previsto na nossa convenção batista brasileira. Temos dois oficiais na nossa denominação, os pastores e os diáconos. Enquanto os pastores, eles diaconizam, eles servem a igreja de Cristo na proclamação do Evangelho, os diáconos, meus irmãos, já dei o argumento da minha mensagem hoje, eles proclamam o Evangelho, mas com as mãos. Enquanto nós, pastores, estamos proclamando o Evangelho, usando a nossa voz, porque a própria Bíblia diz, se não há quem pregue, como eles ouvirão? Os diáconos são esses que estão proclamando também o Evangelho, mas com as mãos, com os atos de serviço. E quando a gente olha para esse texto aqui,
em tempos de curso de mosaico bíblico, eu preciso ser muito honesto intelectualmente com você. Nós não temos uma consagração, uma ordenação diaconal acontecendo aqui no livro de Atos, no capítulo 6. Aliás, o substantivo diáconos nem aparece nesse texto aqui. É importante que se digam isso. O que vai aparecer é o verbo diaconar, que na verdade significa servir, cuidar, prestar assistência. Esse é o significado da palavra diácono. Assistente, alguém que ajuda, alguém que presta um cuidado, alguém que serve. É por isso que em vários momentos a palavra, o verbo diaconar, ele aparece no texto original da Bíblia Sagrada. Mas é interessante, meus irmãos, porque embora nós não estamos vendo aqui uma ordenação diaconal, nós não estamos vendo para aquelas pessoas que foram os primeiros diáconos da igreja primitiva, nós estamos os vendo diaconando. Eles estão servindo. E talvez esse seja o texto que mais destaca para nós a essência do trabalho diaconal. Eu não sei se você percebeu, mas esse texto começou trazendo um testemunho muito bonito da igreja para nós, né? Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, aí vem uma contradição. Houve murmuração. A igreja está crescendo. Importante que você perceba aqui que até aqui a igreja de Jesus ela já tinha mais de 8.000 membros. 3.000 membros que foram aceitos na pregação de Pedro e depois mais 5.000 membros que foram assimilados depois das pregações dos apóstolos em Jerusalém. E aqui a igreja está crescendo, os discípulos eles estão se aproximando, a palavra do Senhor está sendo pregada e está uma maravilha geral. Mas o texto nos diz que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Essa na verdade é um dos primeiros conflitos que a gente percebe dentro da igreja do Senhor, no testemunho da igreja primitiva. A igreja está crescendo e aí houve um problema que a gente vai observar agora. Os helenistas, os judeus helenistas, que eram de origem grega, eles se queixaram contra os seus irmãos em Cristo, que eram de origem hebraica, por causa da distribuição dos alimentos de suas viúvas. E, meus irmãos, a gente precisa entender aqui de que os judeus helenistas, eles não trouxeram para os apóstolos um problema apenas de ordem administrativa. Porque é o que parece, né? Estamos se queixando aqui porque as nossas viúvas, elas não estão sendo assistidas, elas não estão recebendo a assistência devida quando os alimentos eles são distribuídos. E, meus irmãos, as viúvas que elas se convertiam ao Senhor, é importante que se diga que essas mulheres, elas quando se convertiam ao Senhor, elas recebiam uma certa ajuda do templo. Quando elas se convertiam, essa ajuda ela cessava. Elas eram expulsas do templo. Porque o templo judaico, eles não entendiam que precisavam mais ajudar essas mulheres. E o que a igreja primitiva fez? Abraçou as viúvas, porque entendia que a proclamação do evangelho precisava se traduzir também em boas práticas sociais. O fato é que as viúvas helenistas, as viúvas que de alguma maneira estavam ali e elas pertenciam a essa dupla nacionalidade grega, elas não estavam recebendo a ajuda devida por causa dos irmãos hebreus que estavam esquecendo dessas mulheres na distribuição diária. E, meus irmãos, aqui reside algumas questões práticas que a gente precisa se debruçar. Em primeiro lugar, líderes precisam de ajuda. Esse texto, ele está gritando para nós, que estamos na liderança de uma igreja, nós não somos completos, nós não temos todas as qualidades possíveis, nós precisamos de ajuda. Esses irmãos apóstolos estavam desenvolvendo com excelência a proclamação do evangelho, mas quando a igreja, ela cresce também com ela problemas bons, e um desses problemas estão diante de nós aqui. E esses problemas, eles escancaram uma verdade que, às vezes, eu tenho a impressão que a igreja evangélica brasileira, ela se esquece.
de que seus líderes, o pastor líder, o presbitério, precisa de ajuda. O pastor João, dessa igreja, tem 3 filhos, 3 empregos. E eu não acho que você tem essa ideia de que eu não preciso da tua ajuda, né, meu irmão? Pastor Leonardo tem 2 filhos, 2 empregos, também precisa de ajuda. Pastor Guilherme tem 2 filhos, 2 empregos também e precisa de ajuda. Pastor Rodrigo vive viajando dia após dia, só que Deus sabe quantas viagens esse irmão faz todos os dias e ainda desenvolve um ministério maravilhoso nessa igreja, também precisa de ajuda. A gente não pode cair, meus irmãos, nesse perigo evangélico brasileiro que a gente tem. O evangélico, infelizmente, ele tem esse fetiche, essa tara por criticar lideranças. E você pode criticar, tá? Eu não sou da opinião de que líder é ungido do Senhor e não pode tocar. Isso é balela gospel que existe também no nosso país. Mas a gente precisa entender uma coisa: nós precisamos de ajuda. E os líderes, os seus líderes de ministério, eles precisam de ajuda. Essa crise na igreja primitiva escancarou para a igreja de que os nossos líderes, eles não são infalíveis. Eles vão falhar e eles precisam de ajuda. Em segundo lugar, meus irmãos, essa crise, ela deixa uma coisa muito bem clara também a nós, que a gente precisa observar. Não somente os líderes precisam de ajuda, mas existem problemas que parecem simples, mas eles residem de uma compreensão muito profunda e muito complexa. Esse problema, por exemplo, parece ser simples. Vamos alimentar as viúvas helenistas e o problema acabou, não tem mais crise, não tem mais conflito. Mas não. Esse problema, ele reside no fato de que os irmãos helenistas e hebreus, eles viram um tratamento diferente por causa das questões étnicas. Esse problema, se ele fosse escalado, ele poderia ferir, trazer ruído, fissura para a unidade da igreja. E, meus irmãos, aqui reside também uma outra aplicação prática maravilhosa. Quando os problemas acontecem, a gente não pode domesticar os nossos problemas. Eu vejo uma igreja evangélica nascendo, às vezes, no nosso contexto, que gosta de domesticar problemas. Porque não tem a capacidade, a coragem de chegar nos nossos irmãos ou na própria igreja e falar a verdade. Mas se a régua da nossa manutenção eclesiástica, ela é a verdade, nós não podemos nos arredar dela, meus irmãos. Nós não podemos domesticar problemas dentro da comunidade. Problemas aparecem e problemas precisam ser resolvidos. Esse é um ponto extremamente maravilhoso que a gente vai observar aqui. Mas a Bíblia vai dizer que os nossos amigos apóstolos, os 12, eles olham para esse problema, eles convocam a comunidade, essa mega igreja, essa mega church que nós temos aqui na igreja primitiva, para resolver o problema. E eles olham para essa igreja e eles falam: irmãos, temos um problema para resolver. E eu preciso já demonstrar o nosso fundamento para olhar para esse problema. É a palavra de Deus, porque o texto vai dizer que não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Os apóstolos, eles deram uma devida atenção para esse problema. Uma atenção que eu acredito que seja elevada. Chama a igreja, fala que o problema é sério, mas ele demonstra também o prisma, o norte, o fundamento pelo qual ele vai olhar para esse conflito, essa tensão e esse problema. Nós não podemos negociar a palavra de Deus por causa do serviço das mesas. Temos um problema aqui sério para resolver, comunidade. Mas a palavra de Deus é o fundamento que nós estamos utilizando para olhar para esse problema, e ele não é somente o fundamento, ela não pode ser negociada na condução desse conflito. E, meus irmãos, a série é sobre diácono, mas temos aplicações pastorais profundas aqui.
Porque nós, na nossa ordinariedade da vida, passamos por vários conflitos, várias tensões. Às vezes tensões advindas por causa do nosso crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento como pai, crescimento como cônjuge ou em qualquer outras áreas. E aí, às vezes, a gente lida com os nossos conflitos e a primeira coisa que a gente relativiza diante dos nossos conflitos é a palavra de Deus. Deixamos a palavra de Deus, meus irmãos, em segundo plano, para resolver os nossos problemas, para lidar com as nossas adversidades, para lidar com aquela angústia da alma, para lidar com aquelas dores que somente Deus e você sabe, quando na verdade a palavra de Deus deveria ser o fundamento para tratar com essas coisas. Essa crise que você está passando no teu casamento, meu irmão, ela vai ser somente tratada pela palavra de Deus. Essa argura que você está passando com o teu filho, que às vezes quer deixar o evangelho, ela não pode ser tratada sem a palavra de Deus. Essa crise vocacional que você passa em relação à sua carreira, ela não pode ser enxergada sem o prisma da palavra de Deus. Esses dias escuros, tenebrosos que você tem passado na tua vida, eles não podem ser olhados sem a luz da palavra de Deus. O próprio Jesus, em João 17, quando estava intercedendo pelos discípulos, ele olhou para o Pai e ele falou: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, diante dos nossos conflitos, nós não podemos negociar a palavra de Deus. Não podemos relativizar o valor que a palavra de Deus tem para que as grandes questões da nossa vida, elas sejam tratadas. E ainda mais numa igreja, né? Temos os problemas nascem, os conflitos vêm. E qual é o prisma, qual é o fundamento que nós olhamos? É justamente a palavra de Deus, meus irmãos. Nesses 2 anos de Urbana, eu tinha um receio muito grande, de 2 receios, né? Se irmãos de várias regiões, eles estariam aqui seriam acolhidos por nós, e o segundo receio, se irmãos viriam pedir aconselhamento. E meus irmãos, foram 2 receios que foram tratados por Deus de uma forma assim assustadora. Não tem um mês que eu não sento com 1 ou 2 casais para conversar, para aconselhar. E nesses 2 anos, eu não tenha dúvidas, parte dos conflitos que eu tenho aconselhado, eles justamente nascem por causa da marginalização da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ele é o fundamento pelo qual a gente olha para todos os nossos conflitos. Ao invés de você tentar tratar o teu casamento com aquela coaching que você viu no Instagram, com aquele café maravilhoso, né? Com aquelas fumacinhas saindo e falando, sabe o que falta para o teu casamento? Todo mundo sabe o que falta para o nosso casamento hoje, né? Todo mundo sabe o que falta para a nossa criação de filhos, para a nossa solteirice, para a forma como a gente lida com o emprego. Quando, na verdade, meus irmãos, o que falta é justamente conformar a nossa vida inteira à palavra do Senhor. Os 12 apóstolos, eles fizeram aquilo que Deus realmente estava esperando deles. Convocaram a comunidade. Temos um problema, mas eu preciso antecipar algo para vocês aqui. Não vamos relativizar o problema, mas, por outro lado, não vamos relativizar a palavra do Senhor. E, meus irmãos, é tão bonito ver o testemunho da igreja primitiva, porque o texto vai dizer que esses homens, eles chegaram a uma conclusão maravilhosa. Vocês, comunidade, precisam eleger 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para se encarregar desse serviço. E é bonito, meus irmãos, ver como os apóstolos, eles colocaram uma régua do ministério, do serviço, no geral, para a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, essas pessoas precisam ter boa reputação. Porque a palavra que se proclama,
ela precisa ser traduzida em ações. Em segundo lugar, essas pessoas, elas precisam ser cheias do Espírito Santo, porque somente o Espírito, ele humilha, constrange graciosamente o nosso senso de redenção que existe nas nossas mãos. Nessas mãos que você porta aí, existe uma capacidade infalível de servir a igreja, mas por causa da queda, essa capacidade, ela ganhou um contorno que somente o Senhor pode tratar. Às vezes servimos a igreja, meus irmãos, achando que somos os redentores da igreja. Sabe aquele povo que vem conversar com você às vezes e fala, olha, você já parou para pensar que se eu não tivesse tido essa ideia, se não fosse eu, é gente que está servindo com esses dedos, não mais de serviço voluntário, mas dedos de redenção. E é interessante porque a Bíblia diz, tem que ter boa reputação, bom comportamento, mas também tem que ser cheio do Espírito. Porque o Espírito, meus irmãos, tem essa capacidade maravilhosa de equalizar as frequências que foram extremamente distorcidas na nossa vida quanto ao serviço por causa do pecado. Porque queremos servir, mas servir também da forma errada e com comportamento errado também não serve, meus irmãos. Não é qualquer serviço que serve no reino de Deus. Guarde isso. Nós não viemos aqui para sermos peritos na arte do improviso. As pessoas chegam na igreja aqui, na Igreja Batista Urbana e falam, pastor, o nível de organização dessa igreja, ele é alto em algumas coisas aqui, né? Às vezes a gente vê, tem repertório de música, tem isso. Todos os pastores que sobem aqui para pregar, a gente percebe que tem um nível de preparação enorme. Porque, meus irmãos, não dá para servir de qualquer forma. Um dos nossos valores, inclusive, é o servir com excelência. Precisa ter excelência no serviço. E por último, o último requisito que esses irmãos preciosos colocaram, precisa ser cheio de sabedoria. E, meus irmãos, é interessante porque, se por um lado, a sabedoria aqui, ela é um tanto que técnica, porque esses irmãos que foram escolhidos, eles iriam não somente servir às mesas, tá? Eles iriam cuidar do dinheiro da igreja, eles iriam supervisionar a igreja administrativamente no geral. Eles tinham que ter esse conhecimento técnico, mas eles também tinham que ter a capacidade de fazer boas decisões. E eu estou convicto de que ser sábio hoje, no século 21, é justamente ser cheio do Espírito Santo. Ter um temor a Deus intransponível. Ser alguém que teme ao Senhor. O próprio testemunho bíblico diz, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Mas, meus irmãos, a gente também tem que ter uma capacidade absurda de ouvir. Estou cada vez mais convicto de que a gente, que é o povo que porta a palavra, precisamos pedir para que Deus redima os nossos ouvidos. Tenho aprendido isso, meus irmãos, com a minha filha adolescente, que vai fazer 14 anos esse ano. Quando a Ana Clara entrou na pré-adolescência, Carol está aqui, não me deixa mentir, comecei a ter muitos embates com a Ana Clara, porque o adolescente, meus irmãos, ele fala um outro idioma. E a gente precisa entender isso. O adolescente, ele tem uma outra linguagem, ele tem uma outra frequência comunicativa. E às vezes a gente acha que o adolescente, ele está nos atacando, quando na verdade ele quer expor uma dor. E aí quando ela vinha me atacar, eu já pegava o meu arsenal de John Wick e eu vinha para cima dela. E aí a gente ficava nesse embate, de eu achando que estava servindo a Deus com excelência na minha paternidade, quando parava de ouvir e tentava fazê-la me escutar, quando na verdade, meus irmãos, a única coisa que eu precisava entender era esse idioma tenebroso dos adolescentes. Esse idioma diferente, complicado, complexo que o adolescente faz. E aí Deus me expôs a minha
hipocrisia, né? Porque ela um dia chegou para mim e me doeu demais, porque ela estuda na mesma escola que eu trabalho, né? E ela olhava para mim e ela falava: pai, os teus alunos, eles falam tão bem do Senhor, porque o professor João, como eu queria ter um pai como o professor João. E ela não falou mais nada. E essa fala, meus irmãos, entrou no meu coração do tipo: você está servindo os filhos dos outros com excelência, mas não está servindo o teu filho com excelência. Porque o João, quando está na sala de aula, ouve os alunos, mas quando está em casa não vai ouvir a filha. Sabedoria, meus irmãos, tem a ver com capacidade de escutar. Às vezes a gente arroga no nosso casamento ou em qualquer área da nossa vida que todos nos escutem, né? O filho, toda hora, você não me escuta. A esposa, toda hora, você não me escuta. O esposo, toda hora, você não me escuta. O voluntário, toda hora, esse líder não me escuta. Quando, na verdade, meus irmãos, um dos pré-requisitos imprescindíveis para que a gente sirva a Deus com excelência é ser cheio de sabedoria e ter essa capacidade redimida de escutar. A cereja do bolo vem depois, porque depois que a igreja recebeu a ordem dos apóstolos de encontrar homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria, eles elegeram 7 homens. E o texto vai dizer aí que esses homens eram Estevão, como diz a Sofia, Estevão, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, e eu paro por aqui, Pármenas e Nicolau. Esses 7 homens, cheios do Espírito Santo, boa reputação e cheios de sabedoria. E, meus irmãos, por que eu estou dizendo que os nomes desses irmãos aqui, eles são a cereja do bolo desse texto? Lembra que eu disse para vocês que o problema surgiu com uma murmuração dos helenistas, que olharam para os irmãos hebreus e falaram que eles estavam esquecendo as viúvas helenistas? Esses nomes, eles são justamente de irmãos com origem helenistas. Ou seja, a igreja, ela acolheu com amor, com graça, esse pedido dos irmãos, de uma forma tão intensa e tão maravilhosa, que ela confiou a administração dela mesma para irmãos com origens helenistas. Aqueles que sentiram as dores das suas viúvas que estavam sendo esquecidas, eles foram eleitos pela igreja, meus irmãos, para cuidar de todas as viúvas. Isso é sinal de unidade cristã. Isso é sinal de que não houve politicagem, partidarismo na eleição desses irmãos. Isso é sinal, meus irmãos, de que a igreja justamente olhou para a boa reputação, para a frequência do Espírito na vida desses irmãos e para a sabedoria deles. Ou seja, a igreja, no momento da eleição desses irmãos, ela diaconou, ela teve um bom comportamento, ela demonstrou ser cheia do Espírito Santo e ela, de fato, fez uma escolha sábia. Porque, meus irmãos, essas atitudes, esses valores espirituais que nós esperamos desses irmãos tão preciosos que nós temos na nossa igreja, que são diáconos, eles não são valores que Deus espera que sejam somente deles, no exercício de seu oficialato. Não. Esses valores, eles são eternos. E Deus, em alguma medida, espera que nós tenhamos no exercício de nossa espiritualidade. Porque, meus irmãos, não adianta eu pregar domingo a domingo e não ter boa reputação diante da minha filha. Não adianta eu diaconar a palavra de Deus domingo a domingo aqui e com a minha filha não ser esse pai diaconal. Não adianta eu demonstrar sabedoria nos processos eclesiásticos da Igreja Batista Urbana e, ao mesmo tempo, não estar ouvindo as dores daqueles que me amam e que estão perto de mim e que confiam em mim.
Esse é o ponto maravilhoso, meus irmãos, dessa série que nós queremos que todos nós como igreja entendamos que Deus nos chamou para termos boa reputação. Em alguma medida, para que a palavra proclamada, ela seja traduzida numa vida bem vivida com o Senhor. Deus nos chamou para que entendamos que esses vazios que vão dilacerando a nossa alma, eles sejam justamente preenchidos pela presença do Espírito Santo. E Deus nos chamou, meus irmãos, para que a sabedoria que a gente desenvolvesse, ela não seja apenas técnica, ela seja do alto. Ela seja justamente de uma pessoa que entendeu que precisa fazer essa oração: Senhor, redima os meus ouvidos, porque às vezes o Senhor está falando e eu não estou ouvindo. Esse texto, meus irmãos, ele termina de uma forma maravilhosa, dizendo que a igreja apresentou 7 para os discípulos, os 12 apóstolos impuseram as mãos a esses homens, e lá no verso 7, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. E a gente acha que a palavra de Deus ela só estava crescendo porque os discípulos, eles confiaram a administração na mão dos 7 e falaram: agora a gente só vai pregar. E acredite, meus irmãos, existe uma questão maravilhosa aqui. Graças a Deus, os pastores dessa igreja não têm pudor nenhum de servir. Quando começamos esse trabalho aqui, pintamos paredes, lavamos vasos sanitários e a gente continua servindo de uma forma maravilhosa. Mas não se engane, o serviço do pastor, meus irmãos, é o ministério da oração e o ministério da palavra, a diaconia da palavra proclamada. E há uma coisa maravilhosa aqui no verso 7. A gente acha que o sucesso da palavra de Deus crescer e o aumento dos discípulos acontecerem, ela está justamente na conta dos apóstolos, porque eles estavam pregando. Não. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não cresceria se não fosse o fenômeno maravilhoso orquestrado pelo Espírito Santo, dos versos 2 ao verso 6. Se os 7 não estivessem diaconando, se os 7 não estivessem dando assistência para as viúvas, se os 7 não estivessem cuidando da unidade cristã, a palavra de Deus, meus irmãos, ela não estaria florescendo. Somente uma ideia estaria chegando em todos os cantos da Roma antiga. Por isso, eu preciso encerrar essa mensagem te trazendo algumas aplicações pastorais extremamente práticas, importantes, para que a gente entenda sobre a essência do trabalho diaconal. Em primeiro lugar, ser um servo do Senhor, ser alguém que está diaconando, em alguma medida, é ser um acrobata da dor. O lugar de quem diacona não é apenas na porta da igreja ou servindo à mesa, é onde as dores, elas estão gritando. Nós somos chamados, meus irmãos, para servirmos pessoas que estão sentindo dores complicadas, complexas, profundas. E o lugar de quem diacona, de quem está justamente servindo ao Senhor, é onde as dores, elas estão mais gritando. Segundo lugar, meus irmãos, toda igreja que desfruta de crescimento não é perfeita. Passa por conflitos, passa por momentos complicados. E cabe a esses irmãos diáconos serem aqueles que esse livro, que daqui a pouco a gente vai divulgar para vocês, chamam de amortecedores de choque. Os diáconos, eles são justamente essas pessoas que não deixam os problemas crescerem, que não domesticam problemas, mas que os tratam justamente porque sabem que problemas, detalhes, conflitos, tensões, eles podem, em última instância, atentar contra a unidade da igreja.
É por isso que a gente serve com excelência, meus irmãos. Porque cada serviço de voluntário aqui, seja do diácono, seja da pessoa que está tocando, seja do pastor que está diaconando com a palavra, ou seja dos irmãos que estão servindo com as crianças, esses serviços, eles trabalham diretamente e indiretamente para a preservação da unidade do corpo. Em último lugar, meus irmãos, na esfera do serviço, que parece ser até um tanto que inferior, existem proporções eternas, extremamente maravilhosas. Eu gostaria que você imaginasse por um instante os apóstolos desprezando o pedido de ajuda dos irmãos helenistas. As irmãs viúvas sendo esquecidas, sendo desamparadas. E aí elas chegando à conclusão de que esse movimento não era tão diferente do que estava acontecendo no templo. Esse não era o testemunho que a igreja teria de dar. Pelo contrário, a palavra proclamada, ela é também traduzida numa vida bem vivida. É por isso, meus irmãos, que a gente, quando olha para o testemunho do ministério diaconal, a essência do trabalho diaconal, que é de servir às mesas, de atender aqueles que estão justamente sofrendo, que é de ser um acrobata da dor, mas através da dinâmica do amor. A gente olha para o testemunho daquele que foi o diácono dos diáconos, aquele que não apenas diaconou proclamando o evangelho, mas que diaconou com a sua vida. Porque hoje, meus irmãos, nós estamos diante dessa mesa maravilhosa e vamos daqui a pouco fazer memória do Senhor até que Ele venha. Mas a gente precisa entender uma coisa maravilhosa. O Senhor, Ele diaconou com o seu corpo e com o seu sangue, para servir uma mesa que é eterna, que é santa, que é maravilhosa. Nós, meus irmãos, nessa vida espiritual complicada que nós vivíamos, nós éramos essas viúvas, extremamente desamparadas, precisando de um pão que não apenas alimentava o corpo, mas que alimentava a alma. E esse diácono maravilhoso, esse diácono dos diáconos, ele serviu-nos com a sua própria carne, a ponto de dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, este é o meu corpo, este é o meu sangue. É por isso, meus irmãos, que nesse primeiro episódio, em que nós estamos olhando a essência do trabalho diaconal, e percebendo que servir ao Senhor, diaconar, não é somente um serviço do diácono, mas é um serviço de uma igreja que entendeu que precisa se entregar ao seu supremo Senhor em serviço. A gente precisa olhar para o testemunho dessa mesa, porque o testemunho dessa mesa, ele é diaconal. O Senhor Jesus, ele serviu a nós de todas as formas, não somente com a palavra proclamada, mas com uma vida entregue no madeiro, simplesmente para que a gente hoje nos servíssemos de um alimento que é eterno, de um alimento que não apenas nos coloca numa condição de servo, de um servo qualquer, não. Porque o Senhor, quando diaconou na cruz, meus irmãos, Ele transformou os servos dele em amigos. Ele mesmo disse: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. É por isso que servir a Deus com excelência, quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente entende que ser sábio é ouvir mais do que falar mais, a gente entende que o nosso prazer, meus irmãos, em servir ao Senhor, ele é eterno, porque a dinâmica não é de um servo subserviente a um senhor tirano. Não. A dinâmica é de uma boa amizade eterna, promovida por aquele que diaconou na cruz. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor,
é a nossa referência de serviço no chão da vida. O Senhor é referência para os pastores, quando diaconou de maneira excelente ao proclamar a palavra. Mas o Senhor também é referência a nós, que somos diáconos espirituais, que somos alguém que precisa sempre diaconar, não somente na casa do Senhor, mas para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para o nosso patrão, para os nossos amigos. Como é bom saber, Deus amado, que na cruz nós vemos uma referência de serviço extremamente redimida pelo teu Filho. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus amado, por meio do teu Espírito, a ter temor do Senhor em relação à nossa reputação. Nos ajuda, Senhor amado, por meio do teu Espírito, a ouvir as dores diante de nós. Porque, Senhor, às vezes as nossas decisões, elas não são fundamentadas nas dores das pessoas, mas naquilo que eu entendo ser a dor das pessoas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, redime o nosso senso de sabedoria e que as nossas almas, que o nosso ser, que o nosso corpo todo, ele possa ser cheio do Teu Espírito. Porque somente o Teu Espírito, Senhor amado, alinha todas as frequências de serviço que existem em nossas vidas. Que nós não sejamos clientes, Deus amado, no Teu reino. Que ao chegar, Senhor amado, na Tua igreja, Deus, que nós não nos entendamos como alguém que precisa ser servido. Oh, Pai, derruba as cercas de serviço que nós colocamos nas nossas percepções. Mas que haja, Deus amado, temor do Senhor e graça do Senhor quando olharmos para o serviço cristão. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.